Neste momento, nós estamos na linha de número 3, né, dando continuação. E na linha de número 3, alguns reinos elas repetem, tá? Os 4 primeiros reinos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial, né? Porém, ela amplia, ela avança no tempo, tá? A profecia, tá? Então, é muito importante entendermos essas profecias, ok? De Daniel 2, 7 e 8, ok? Então, nós vamos ver aqui alguns versos do capítulo 7. O capítulo 7 ele é muito extenso, ok? Então, o primeiro verso que nós vamos ler é o verso 1, ok? Diz assim: no primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Vamos ficar só nisso aqui, ok? Vamos lá. Agora no verso 3 diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Okay? No verso 4 diz assim: o primeiro era como um leão. Então só vou usar o básico do verso, ok? Nós vamos lá no verso 5, diz assim: continuei olhando e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso. No verso 6 diz assim: depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Okay? São 3 animais até aqui. No verso 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite e eis aqui um quarto animal. Ok? Nós vamos ver se no próprio capítulo eles é interpretado o que significa esses animais. E nós percebemos que no verso 17 existe a interpretação. No verso 17 do mesmo capítulo, diz assim, ó: estes 4 grandes animais, melhor dizendo, estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, os 4 animais são 4 reis da terra. Então, usada a simbologia de animais para simbolizar reinos, ok? Nós vamos ver agora o verso 23 do mesmo capítulo e o verso 24, que diz assim: então eu disse, ele me disse, foi dado para quem deu a interpretação, ok? Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, um quarto reino, agora já é um reino. E no verso 24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. O que esse texto está nos dizendo? Que do quarto animal, o quarto animal ia se dividir, o reino do quarto animal ia se dividir em 10 reinos. Essa história é bem conhecida, ela faz parte da história geral, né? Nos livros das bibliotecas municipais, elas contêm esse relato, né, dos 4 reinos, que foram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, ok? Agora, surge um elemento diferente aqui, né, que nós vamos ver agora. Que diz assim, no verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ok? Agora nós vamos ver o verso, nós lemos aqui o verso 8, agora nós vamos ler o verso 11 do mesmo capítulo, que diz assim: estive olhando, então estive olhando por causa da voz solenes que o chifre proferia, ok? Vamos continuar agora no verso 21, diz assim: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. E diz assim, agora no verso 25, diz assim, com relação ao chifre pequeno: e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Quantas coisas que esse chifre pequeno faria. Muitas coisas tremendas. Nós vamos ampliar isso no capítulo 8, ok? No verso 22 diz assim, com relação à ação do chifre pequeno, diz assim, ó, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuíam o reino. E no verso 26 diz assim, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Agora nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, na conclusão deste capítulo, destes versos apenas, ok? Que são os versos mais esclarecedores, assim, lidos nessa ordem. Basicamente, os textos estão nos dizendo com clareza, assim. Por isso que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, ok? Lembram desse texto? Diz assim, terminando o capítulo, diz assim, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branco como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono era chamas de fogo e suas rodas como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Olha como é tremendo. O conteúdo desse capítulo, para mim, ele é extraordinário. E na sequência, nós vamos ler agora na mesma sequência, o capítulo 8. Capítulo 8, ok? No verso 1 diz assim, no ano terceiro do reinado de Belzazar, lembrando, no capítulo 7, 1 diz assim, no primeiro ano de Belzazar. Agora no capítulo 8, 1, no terceiro ano do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio do capítulo 7, ok? Veja a continuação. Diz assim, no ano terceiro do rei Belzazar, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar perto da cidadela de Suzã, província de Elão, que estava perto do rio Lai. Verso 3 diz assim, então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio que estava um carneiro. Agora nós vamos ler o verso 5, eu vou só identificar aí os animais. No verso 5 diz assim, estando eu observando, eis um bode. Então nós vimos aí um carneiro no verso 3, e no verso 5 nós vimos aí que um bode. Agora, nesse mesmo capítulo, nós temos a interpretação do que significa esse bode e esse cabrito. Esse carneiro, perdão, dizendo bode e um carneiro. Então no verso 20 diz assim, ó, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha que interessante. Agora o verso 22, o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então aquele carneiro é símbolo dos reinos da Média e Pérsia, tá certo? E aquele bode é símbolo do reino da Grécia. Olha que interessante, se nós compararmos o capítulo 2, o capítulo 7, agora o capítulo 8,
Agora no capítulo 8, ok? Já começa, já não aparece mais Babilônia conforme o gráfico, tá? Então o gráfico vai lá, Babilônia, Medo-Pérsia, capítulo 2, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma Imperial, tá certo? Então começa do ano 605 antes de Jesus e vai até o ano 476 depois de Jesus. Agora no capítulo 7 começa com Babilônia, no ano 605, e vai até o chifre pequeno, cujo surgimento foi no ano de 538. Dá para a gente perceber, assim, sabe, queridos irmãos e amigos, assim, um avanço no tempo, nas profecias. Como é interessante como Deus delineou, assim, de forma assim, extraordinária os acontecimentos dos reinos terrestres. Assim, a profecia foi estrategicamente assim, delineada, sabe? Agora, no verso 8, diz assim, o bode, no caso aqui já foi interpretado na Bíblia, né? O bode, no verso 21, diz que o bode é a Grécia, tá? No verso 8 diz assim, ó, o bode se engrandeceu, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Interessante isso que aconteceu aqui. Agora, veja o verso 22. Vamos voltar lá no verso 22. Diz assim, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão daquele mesmo povo. Né? Vocês lembram lá que, no caso aqui da Grécia, quem foi o rei, primeiro rei? Lembra de Alexandre o Grande? Que ele tinha 4 generais, que após a sua morte, esses 4 generais se dividiram e formaram reis, foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco. Vocês lembram disso? Agora veja o que é interessante agora, que está no verso do 9 até o verso 14. Diz assim, de um dos, no caso de um, dando sequência, vou ler o verso 8, diz assim, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Veja assim, de um dos chifres, mas o correto da interpretação aqui é de um dos 4 ventos. Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, e para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu, e algumas das estrelas do exército e das estrelas lançou por terra. Sim, se engrandeceu. Estou falando do chifre pequeno, aqui a continuação é o chifre pequeno. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. Outra coisa interessante aqui, no original diz, tirou o diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra. E o que fez, prosperou. Olha que interessante, como esse chifre pequeno, o que ele causou. Nós vimos lá no capítulo 7, agora nós vamos aqui no capítulo 8. Agora surge aqui uma questão interessante. No verso 13, surge uma interrogação, surge uma pergunta. Depois que vi um que falava a outro, um santo que falava a outro, e disse outro àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, na qual a visão foi entregue ao santuário e o exército a fim de serem pisados? Uma pergunta, uma interrogação, até quando esse chifre pequeno vai agir? Aí vem a resposta. Então a resposta é clara e muito interessante, que é dado no verso 14, Daniel 8, 14, que diz assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
esse verso, existe muita informação contida neste verso. Ok? Mas continuando aqui, agora nós vamos ler o verso 26 e o verso 27 deste mesmo capítulo. Diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Na interpretação, está sendo dito para Daniel que esse efeito do chifre pequeno e essa ação no sentido de purificar, de resolver essa questão do chifre pequeno, seria para um tempo futuro, muito além do tempo de Daniel. E agora a gente conclui aqui no capítulo 8, agora no verso 27, que diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então Daniel ficou com... parte da visão foi explicada, porém ele ficou com dúvida com relação a essa questão das tardes e das manhãs. E nós vamos concluir agora com o verso 26, e este verso vai nos fazer uma ponte com o próximo capítulo e com a próxima linha, ok? Verso 16 diz assim, ó: eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Lai, onde teve a visão, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E nós vamos ler agora, concluindo essa sequência, nós vamos ler aqui o que está contido no livro Profetas e Reis, aqui, Profetas e Reis, página 553. É só um esboço, só para acrescentar algumas informações com relação ao capítulo 7, com relação ao capítulo 8, que vai conectar o 8 com o capítulo 9. Ele é uma sequência de assunto, mas que a gente pode perceber, assim, desde o capítulo 2 até agora, assim, um avanço no tempo. Embora alguns reinos terrestres foram repetitivos, mas todos eles houve um avanço no tempo, na profecia, ok? Por isso a profecia, né? Existem profecias já cumpridas e profecia que em vias de se cumprir, e existem profecias no futuro, ok? Conforme nós lemos os textos do testemunho, alguns textos nós já lemos anteriormente, e eles enfatizam bem essa questão, ok? Então vamos ler assim, ó: pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias e buscando a Deus a fim de compreender os tempos, foi-lhe dada uma série de visões concernentes ao surgimento e queda dos reinos. Com a primeira visão, segundo se acha registrada no 7º capítulo do livro de Daniel, foi-lhe dada a interpretação, mas nem tudo ficou claro para o profeta. O profeta diz assim: os meus pensamentos muito me espantaram. Ele escreveu de sua experiência nesse tempo, e mudou-se em mim meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Olha só, mediante outra visão, foi derramada luz adicional sobre os acontecimentos do futuro, e foi ao final desta visão que Daniel ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão? Daniel 8,13, a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O anjo Gabriel lhe deu uma interpretação parcial, mas quando o profeta ouviu as palavras, ele teve uma crise de desmaio, tá certo? Então, a partir de agora,
a partir daqui, a gente percebe assim uma conexão com o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 9. Nós vamos perceber que o que não foi entendido aqui vai haver um outro acontecimento, um outro momento, e que Daniel vai ser dado a explicação, e nessa explicação dada a Daniel, em poucos versos, vai ter bastante informação com relação à purificação do santuário, com relação a quem purificaria o santuário, quando este alguém purifica o santuário, ok? Nós avançando agora, já chegando no capítulo 9, né, que nós estamos estudando aí na sequência, tá certo? Nós chegamos no capítulo 9, tá certo? Na linha de número 5, tá ok? Então, as explicações que foi dada a Daniel no capítulo anterior, parte foi compreendida e parte não foi compreendida. Agora nós vamos ver no capítulo 9, explicação do anjo, uma explicação, tá ok? Uma nova situação que o anjo foi compelido, foi orientado, foi instruído por Deus para dar um esclarecimento melhor para o profeta. E nesses versos do capítulo 9 está contida informação de extrema importância para toda pessoa, todo cristão. Por quê? Por que todo cristão? Porque nele está implícito a vinda tão prometida, vinda de Jesus, né? Que foi prometido desde lá do Éden, desde lá foi prometida para Adão. Agora nesse tempo, vai ser marcada uma data, vai ser literalmente marcada uma data para a vinda de Jesus, para a vinda daquele que iria purificar o santuário. Nós vamos ver posteriormente o que significa essa purificação. E esse assunto ele é de extrema importância, que precisamos compreender e que muitas pessoas não compreendem, não têm noção, ou porque não sei qual a razão, mas é de extrema importância compreender. Todas as pessoas precisam compreender essa questão, porque como Deus vai resolver a questão do pecado, a relação que todo ser humano e que cada um de nós temos com relação ao pecado, a maneira como Deus resolve, através de quem resolve e quando vai resolver, ok? Então nós vamos ler esses versos, tem muita informação que é dado por ordem de Deus para o anjo Gabriel orientar o seu profeta, ok? Então nós vamos ler capítulo 9 e o verso 1, diz assim, ó: no primeiro ano de Dario, veja bem, agora no primeiro ano de Dario foi rei dos Medos, tá? E Ciro posteriormente dos Persas, ok? Agora no reinado de Dario. Por isso que o capítulo 8, ele já começa com o reinado dos Medo-Persas, já não tem mais Babilônia, ok? Diz assim, no primeiro ano de Dario, vamos ver o que aconteceu com Daniel. Diz assim: filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Do primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pelo número de anos que falava o profeta Jeremias, relativo a uma profecia passada do profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 semanas. Agora veja que interessante, que está no verso 3, diz assim: voltei-me o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Tá certo? Veja o que aconteceu com o profeta num certo tempo. Algumas coisas que ele não entendeu. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Então, parte do capítulo 9 de Daniel fala de uma longa oração que ele fez, tá certo? E agora nós vamos ver o resultado. Então, nós não vamos atentar muito para a questão do conteúdo da oração, mas sim da explicação que o anjo veio e teve uma incumbência de dar para o seu profeta amado, ok? O profeta Daniel foi usado por Deus, por isso ele ouviu as palavras do anjo, né? És muito amado, palavras muito interessantes que o meu pessoal pode ouvir da parte de Deus, tá certo?
Então nós vimos aí no verso, acabamos de ler o verso 3, no verso 23 do capítulo 9, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então aqui nós temos o anjo Gabriel, que veio com quando Daniel orava, ainda orava, o anjo veio para explicar aquela parte da profecia que ele não havia compreendido, que é a das 2.300 tardes e manhãs, ok? E aqui é a explicação do anjo, tá bom? Então no verso 24 o anjo começa a explicar da seguinte maneira: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É muito importante repetir, enfatizar isso aqui, ok? Porque se eu não compreender direito aqui, meus amigos e irmãos, essa questão das 70 semanas aqui, eu posso, muitas pessoas às vezes separam a última semana e é colocada para um tempo futuro, separada das 70, tá certo? É muito importante compreender corretamente que são 70 semanas, tá bom? Por isso a gente está dando aqui essa ênfase. Agora vem o ponto crucial, diz assim, verso 25, sabe e entende, ou seja, preste atenção, observe o que eu vou te explicar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o ponto de partida da profecia, o ponto de partida, vamos dizer assim, o nascimento, a idade de uma pessoa nós sabemos por quando a pessoa nasce. A mesma coisa é a profecia. A profecia sempre tem que ter profecia de tempo, sempre precisa ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é muito importante, que eles sejam bem compreendidos e corretamente compreendidos. E aqui o anjo está dizendo que desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, agora ele vai explicar, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Olha só, desde o ponto de partida da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, olha só, até o príncipe, até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então são 7 mais 62. 7 mais 62 são 69 semanas. Isso aí está bem claro aqui, ok? Até ungido. Ok? Aí no verso 27, no verso 26, perdão, diz assim, ó, depois das 62 semanas será morto o ungido. Ou seja, tá ok? Depois das 62, será morto o ungido. Interessante, o ungido, o príncipe ou ungido, nós vamos ver mais para frente de quem se trata, porque o uso dessas expressões, tá certo? Continuando, diz assim, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, ele, o ungido, o príncipe, fará uma firme aliança com muitos, por quanto tempo? Por uma semana. E a continuação diz assim, ó, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjar. Vamos entender. 7 semanas, mais 62 semanas, certo? Até o ungido, o príncipe. Agora, diz que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então vamos entender aqui. Em profecias de tempo, é correto, muitos teólogos, muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia têm entendido que nessas profecias de tempo se faz necessário fazer uso do princípio de interpretação dia-ano. Ou seja, que em profecia de tempo, cada dia equivale a um ano. Então, quando falamos de 7 semanas, estamos falando de 7 vezes 7, 49, então são 49
anos. 62, então você multiplicar 62 por 7 vai dar um número X. Então nós chegamos, ok? No gráfico, você pode compreender melhor na linha de número 5, está lá, 7 semanas, 457, 62 semanas, 408. Aí quando chega aqui nessa semana final, tá certo? Então nessa semana final, vamos meditar um pouquinho nessa semana, de separar uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, uma semana equivale a 7 anos, tá certo? E disse aqui que na metade dessa semana, na metade dos 7 anos, faria cessar o sacrifício e ofertas de manjares. O que isso quer dizer? Em se tratando de ungido, se tratando do príncipe, no caso aqui predito, a profecia é muito clara, a explicação do anjo, só que precisa a gente insistir um pouco mais, assim, nessas partes, assim. Às vezes a gente insiste, não, tem tantas coisas seculares dessa vida, a gente vai lá, insiste até que a gente aprende, mas às vezes a profecia, às vezes a gente vai só um pouquinho e a gente não cava mais, e a gente não obtém a informação necessária. Então, essa dica para você, meu amigo, meu irmão, é muito importante esse conteúdo, por isso eu estou repetindo várias vezes. Eles me são esclarecedores relativo a assuntos futuros do livro de Apocalipse. Nós vamos precisar voltar mais vezes aqui. Por isso, assim, precisa que seja bem enfático. Então, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares. Esse texto é bem claro, que quando se trata de cessar sacrifício e ofertas de manjar, significa que as ofertas e manjares estão relativas a Jesus, o sacrifício de ofertas que eram feitas no santuário terrestre, né, lá no pátio. Então está apontando, está direcionando para a pessoa de Jesus. Então fica claro aqui que na metade dessa última semana, ou seja, com 3 anos e meio de ministério, no caso Jesus seria morto. Então a profecia aponta para isso. Só que só faltou aqui uma questão, faltou meia semana. Então nós vimos 7 mais 62, faltou uma semana, aí na metade da semana o ungido é morto, aí falta meia semana. Só que lá no começo do capítulo, no primeiro verso, não no começo do capítulo, no verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, a 70 semanas aponta para o seu final, quando termina, tá certo? Termina o tempo extra que Deus deu para o seu povo, para o povo de Israel como nação. E esse tempo, nós entendemos que ele terminou com o apedrejamento de Estevão, porque foi o ponto culminante em que o evangelho começou a ser pregado para os gentios, tá? Ou seja, aquele povo que foi escolhido para ser mensageiro de Deus. Agora Deus encerra, agora vai ser pregado, vai ser estendido para os outros, e vai ser usado outras pessoas que não o próprio povo de Deus. Então entendemos que o ápice foi no ano 34, nas quais um mártir chamado Estevão, ele foi apedrejado pelo chamado povo de Deus. Foi o próprio povo que, ao ouvir lá a explicação do profeta, que está contida lá no capítulo 8 do livro de Atos, quando ele começou a explicar algumas coisas, e algumas coisas que ele disse que estava vendo o céu aberto. Então, com essas palavras, com essas frases, eles pegaram, ele nem terminou os textos dos testemunhos, diz que ele não chegou a terminar a expor aquela sequência de assuntos. Ele foi abruptamente pegado, levado para fora da cidade, e ele foi apedrejado até a morte. Então, entendemos que no ano 34, as 70 semanas preditas aqui, elas terminaram. Ela terminou, tá certo? As 70 semanas dita para o povo de Deus, ok? Então não entendemos que essa semana
que essa última semana que seja assim, não há clareza, não existe texto, não existe prova assim, contundente, convincente, de que essa semana seja para um futuro, para um futuro que está adiante de nós, ok? Então eu creio que assim, assim eu aconselho que você, meu amigo e irmão, use um tempo assim extra para estudar essas sequências de acontecimentos. Se necessitar de uma ajuda da gente, pessoal, a gente está à disposição, tá bom? Especialmente nesse ponto. Eu vou ler um texto que está no livro Grande Conflito, tá certo? Ele está contido no Grande Conflito, que vai ajudar na compreensão desse ponto agora aqui que nós estamos acabando de comentar, tá bom? Então nós vamos ler lá. Aqui, Grande Conflito um livro já bastante usado, já está marcado, tá? Nós fazemos bastante uso aqui desses livros de testemunho, tá certo? Porque eles não interpretam a Bíblia, não acrescem a Bíblia, mas eles explicam a Bíblia, nos ajudam a compreensão da Bíblia, ok? Vamos ler lá o que está escrito aqui. Diz assim: Deus ordenou, contudo, a seu mensageiro dar a entender a este a visão. Está escrito lá no capítulo 8, lembra? Capítulo 8, verso 16. Daí você entender a visão. A incumbência devia ser satisfeita. Em obediência a ela, o anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel dizendo: agora saí para fazer entender o sentido. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Ou seja, a Daniel, presta atenção no que eu vou dizer para você, tá certo? Está em Daniel 9, 22 e 23. Havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação, a saber, o que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2.300 dias, lá de Daniel 8:14, ok? Continuando, diz assim: o anjo fora enviado a Daniel com o expresso fim de lhe explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok? Continuando aqui, diz assim: depois de mandar Daniel tomar bem sentido da palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ok? A palavra aqui traduzida determinada significa literalmente separadas. 7, 62, mais uma, metade da meia e mais meia, totalizando 70 semanas, ok? 70 semanas representando 490 anos. Declara o anjo estarem separadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, deve ser o período de que as 70 semanas se separam. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias. E os dois períodos devem começar juntamente. 2.300 anos e as 70 semanas devem começar junto. Qual é o ponto de partida? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Esse é o ponto de partida, ok? Declara o anjo datarem as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se pudesse encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. Observe o que está escrito aqui. Ó. No 7º capítulo de Esdras, acha-se o decreto. Esdras 7, 12 a 26.
em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Ou seja, Daniel estava vivendo um período em torno, um pouco depois do ano 605. Agora ele está dizendo que ele estava apontando para um futuro, tá? Mas em Esdras 6,14, nós lemos Esdras 7, 12 a 26. Agora diz assim: mas em Esdras 6,14 se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém, edificada conforme o mandato ou decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes três reis, originando, confirmando, completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2300 anos. Veja que interessante esse verso 6, 14 do livro de Esdras. Ele dá mais clareza do que Esdras 7, 12 a 26, tá, meus amigos? É muito importante enfatizar esse ponto de partida. A partir do ponto de partida de uma profecia, e sabendo o tempo, no caso 490 anos, eu sei quando ela vai terminar, ok? Diz assim, continuando, no outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica de que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10, 38. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4, 18. Depois de seu batismo, ele foi para Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido. E ele, agora a última semana, e ele firmará concerto com muitos por uma semana. E na última, a semana, aqui, a referência aqui é a última das 70. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente ao povo judeu. Durante esse tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 da nossa era. Veja que os testemunhos estão ampliando a compreensão nossa do texto da Bíblia. Continuando, diz assim: no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário. Terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antitipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar, ok? As 70 semanas ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do Sinédrio Judaico, a nação selou sua recusa do Evangelho pelo martírio de Estevão. Olha que interessante. Até aqui cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias, e fixa-se o início das 70 semanas, inquestionavelmente no ano 457 antes de Cristo, e seu término no ano 34 da nossa era.
Por estes dados, não há dificuldade de achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 70 semanas, 490 anos, separadas dos 2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem a 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminaram em 1.844. Ao expirar este grande período profético, o santuário será purificado, segundo o testemunho do anjo de Deus.